vou ser muito franco, ontem eu estava dentro do estádio ainda, estava ruim de falar, tive a oportunidade, né, de poder, né, estou vivo para isso, graças a Deus, de poder voltar a ter, né, um dos maiores prazeres que eu sempre tive na minha vida, de que é acompanhar o time que eu amo, estar presente dentro do estádio de futebol, sentir a energia do estádio de futebol, que para mim é muito positivo. Assim, então, primeiro, agradecer a Deus e sim, vou elogiar a forma como eles fizeram aqui em Brasília, Marcão. Muita gente criticando, muita gente falando. A gente não pode, infelizmente, né, se responsabilizar por alguns vândalos. Tivemos ali um ato ruim, né, que foram a briga que acabou acontecendo ali entre torcedores rubro-negros, o que para mim é inadmissível. Desculpa, não posso concordar com isso, mas tirando esse fato que eu acabo isolando, Marcão, assim, um clima muito positivo, a galera respeitando as normas, a forma como, né, os caras trocaram os ingressos ali, não gerou aglomeração, pelo menos eu não vi, né? Eu também fiz todo o processo de ter que fazer PCR, quem tem que fazer, apresentar a carteira de vacinação ali, as 2 vacinas, você conseguir, né, acabar colocando uma pulseira para confirmar no dia do jogo que você já tinha o PCR, você estava apto a assistir a partida. Então, cara, gostei muito da forma como organizou, não aglomerou as pessoas, Marcão, as pessoas ficaram muito bem divididas ali nos setores. É claro que as pessoas que se gostam acabam meio que se aproximando, isso é natural, normal do ser humano, ainda mais aqui, né? Mas eu gostei muito da forma como foi feito ontem, Marcão Beton. Então, eu acho que assim, é importante a gente relatar, né, elogiar e parabenizar, porque assim, críticas é muito fácil todos fazer e eu faço muitas, né? Vocês me conhecem, sabem disso. Mas na hora que a gente tem que parar para poder elogiar, tá aqui meus parabéns aí ao pessoal da organização do jogo. Eu gostei muito do que vi, Marcão Beton. Então, para você que é uma das pessoas que ficou meio também, tem um pouco de insegurança, né? Como vai ser e tudo. O Pet também é outra pessoa também que sente a mesma insegurança. É importante que a gente transmita isso para as pessoas. Gostei muito da forma como foi organizado todo o evento, Marcão. É bom a gente falar quando as coisas saem bem, né? E assim, eu vi muita gente elogiando a estrutura e a organização que o Flamengo montou para acolher os torcedores, né? Acolher, eu digo, a troca do ingresso, a própria entrada no estádio na hora do jogo e tal, principalmente depois do absurdo que a gente viu no jogo do Atlético. Se tem 17 mil pessoas no Mineirão ontem, eu sou um avião, velho. É uma parada maluca. Não sei se você viu as imagens. A gente colocou aqui as imagens no pós-jogo. Cara, um absurdo que aconteceu. Assim, tinha muito mais que 17 mil pessoas, teve aglomeração, assim, foi totalmente contra aquilo que a gente viu nos 2 jogos do Flamengo aqui, inclusive, né? E aí é um dos temas da live, né? A semifinal pode ser em Brasília, e se for em Brasília, eu estarei presente na semifinal. Vou matar minha saudade de estar junto do Flamengo também dentro do estádio. Assim, não sei o que o Renato fez, ou melhor, eu sabe, sei. Né? Sabe. Eu acho que eu sei, mas não sei se posso falar, né? Assim, irmão, você não tem noção do. Deixa eu quieto, mas vamos lá. Vamos se ater aqui ao futebol, Marcão Beton. Cara, os caras que nós não queríamos mais no Flamengo, Rodinei, que voltou, fez algumas partidas ali bem ruins. Você viu ontem o Rodinei jogando de razoável a bom. Não é nenhum absurdo achar que o Rodinei jogou bem, cara. Fez uma grande partida. Achei que ele foi bem no jogo. Então, mas tem gente que, assim, fica com ranço de jogador e quer o tempo todo depreciar. O Léo Pereira ontem foi bem de novo. E eu sou um crítico ferrenho do Léo Pereira. Não tenho que vir aqui, né? Eu dou sim a cara a tapa. Cara, para mim o Léo Pereira já deveria ter sido negociado. Só que o cara tá começando a readquirir a confiança. O Bruno Viana ontem, Marcão, jogou bem também. Então, assim, a gente está vendo. Agora, o único destaque que eu vou botar aqui e vou pontuar negativamente, meu parceiro, é o seguinte. O seu Diego Alves continua querendo comprometer o nosso time. Assim, ontem o Diego Alves me deu raiva, mas me deu raiva com força, Marcão Beton. Nós já pontuamos, já sinalizamos a importância do Flamengo estar mapeando o mercado, e aí, né, eu acho pouco provável que o Diego Alves renove, e vou trazer uma informação nova, né? Assim, estar nesse ambiente aqui, às vezes, nos possibilita isso. Infelizmente, eu tenho meu trabalho, né? Eu tenho minha vida pessoal e profissional, não me possibilita sempre.
né, conviver com momentos assim maravilhosos, estar tão próximo ao clube como eu estou. E eu já tenho informações de que até mesmo o Diego Alves já começa a ter consciência, Marcão Beton, que se aproxima, né, o fim da era Diego Alves no Flamengo aí em dezembro. Vai se confirmar ou não? Vejamos. Mas eu acho muito pouco provável, Marcão Beton, que ele permaneça. E a pessoa que me falou isso, né, é uma pessoa próxima dele, falou assim, cara, até ele mesmo já está meio que vislumbrando que isso acontecerá em dezembro, Marcão Beton. O Flamengo está quebrando recordes aí de ataque positivo, né? É um time que está em 101 gols já na temporada. O Gabigol está chegando aí para ser recordista entre os brasileiros na Libertadores, né? Fez mais 2 gols. Se aproxima ali do Fred, né? Ele está em quarto com 22 gols. O Fred é o terceiro com 24. O Luizão é o brasileiro com mais gols na Libertadores, tem 29. Né? Se ele mantiver aí a média, eu acho que vai chegar mais perto. E aí o trio ofensivo, desde 2019, né? O Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol, desde 2019 tem. O Gabigol tem 94 gols em 126 jogos. O Bruno Henrique tem 69 gols em 146 jogos. O Arrascaeta tem 39 em 128 jogos. O que totaliza aí, Alan, 202 gols. Mas falar só de gol é complicado, né? Eu peguei aqui, eu tenho uma estatística aqui de 2021. Por exemplo, o Gabigol, ele tem 24 jogos, 24 gols e 5 assistências. Então, ele participou de 29 gols em 24 jogos. O Bruno Henrique tem 30 jogos, 13 gols e 8 assistências. Ele participa de 21 gols em 30 jogos. E o Arrascaeta tem 26 jogos, 9 gols e 11 assistências. Ele participou de 20 gols em 26 jogos. É um trio que produz demais. É um trio que ontem até o Bigode tentou fazer uma comparação, né? Falou, será que esse é o melhor trio que o Flamengo já teve? Eu e o Perrota falamos assim, cara, Zico, Lico e Nunes é f***, porque tem o Zico. Porque o Zico é difícil você comparar com alguma coisa. Mas esse trio, certamente, quando a gente for falar da história do Flamengo, esse trio vai ser lembrado, né? Falar desse trio, Marcão, é chovendo molhado, né, cara? Os números dos caras, assim, são sensacionais. O que o Arrascaeta joga, cara, eu vim falando isso para vocês há muito tempo, né? A gente teve ali uma conversa também pessoal, cara, da importância. A gente sabe de todo o drama que agora a gente começa a viver aí com relação à renovação do Arrascaeta, mas ele é um no jogador, irmão. Ele joga bola demais. E ontem tinha toda a questão da ansiedade para que os jogadores adversários não viessem a machucar o Arrascaeta, porque teve um burburinho muito grande, né? Que os jogadores do Olímpia pudessem querer quebrar ele. E eu vi até mais uma perseguição maior em cima do Bruno Henrique, né? Aquele careca lá que é, sei lá, quer ser clone do Vidal, né? Ele o tempo todo meio que tentando chegar junto, tentando machucar até mais o Bruno Henrique do que em lances com o Arrascaeta, Marcão. Mas, cara, esse trio é sensacional. Era para ser o quarteto, é porque o Everton Ribeiro, infelizmente, ainda vem oscilando muito. Teve um amigo que colocou no chat aqui que acha que o Everton Ribeiro jogou bem ontem. Eu vi o Everton Ribeiro errando muito ontem, tá? Confesso a vocês. E dada a expectativa que eu tenho com relação ao Everton Ribeiro, eu entendo que ontem não foi uma apresentação boa do Everton Ribeiro, pelo menos essa é a imagem, a sensação que eu fiquei assistindo a partida de lá do estádio. E tinha muita gente braba também com o Everton Ribeiro dentro, ali na arquibancada. Eu confesso a vocês, torcedores que estão aqui. O Flamengo já acertou a contratação de 2 jogadores. Um jogador é o Kennedy, né? O Flamengo já, inclusive, nas redes sociais já colocou lá, né? Já é o reforço confirmado do Flamengo, o Kennedy, né? O Kennedy foi contratado aí por empréstimo, jogador de 25 anos, renova o contrato com o Chelsea, né? E é cedido por 1 ano ao Flamengo, né? O Flamengo já fez aí toda a apresentação. A chegada dele ainda não tem data definida, né? Porque ele testou positivo, então ele está aí quarentenado na Inglaterra, né? Antes de viajar para o Brasil. E aí a gente vai esperar um pouco para ter o Kennedy aqui junto ao elenco rubro-negro, né? Ele vai cumprir a quarentena lá. Quando ele tiver tudo ok, ele volta. Na verdade, ele vem para o Brasil para poder se integrar, né? O atleta está vindo. O Flamengo tem aí 1 ano de contrato com um passe fixado numa opção de compra por volta de 10 milhões de euros. Alan, é um jogador que chega para... Você acha que ele chega para tomar a posição de imediato do Everton ou ele chega
para reforçar esse elenco. Na minha visão, ele vai ter que batalhar um pouquinho. Ninguém vai chegar dando carteirada no Flamengo. Nem ele, nem o Andreas, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu acho que ele chega para encorpar bastante. Não, carteirada ele não vai dar. Ele vai ganhar a posição. Eu acho que o Andreas ganha a posição do Diego. Eu acho. Mas ele não chega... sou jogador da Premier League e vou jogar. Eu acho que não vai ser assim, né? Mas eu acho que são opções, né? O Kennedy dá opção em algumas posições, né? Lembrar que o Kennedy jogou do lado esquerdo, do lado direito como ala e jogou como lateral esquerdo, se eu não me engano. Acho que a gente não vai precisar dele na lateral. Eu queria saber de você, agora que está confirmado, como é que chega o Kennedy para esse elenco do Flamengo? Então, Marquito, eu entendo que assim, o Kennedy vai fazer uma sombra pesada ao Everton Ribeiro, que hoje, né, até então, por um pior momento que ele possa ter passado agora pelo Flamengo, ele não tinha uma sombra à altura que pudesse aí, quem sabe, né, ter próximo da unanimidade, que unanimidade nós nunca vamos conseguir ter, para deixar ele no banco. Então, mas é importante a gente colocar que isso aumenta sim, cara, mas aumenta muito, né, as opções para o Renato Gaúcho. A gente pode mudar de um 4-4-2 para um 4-3-3, jogando com 3 jogadores, e aí vai depender muito de como ele vai escalar ali, né, o meio de campo principalmente, mas o Kennedy traz essa possibilidade. Eu, Alan, e aí me corrija, Marcão, a galera do chat também pode corrigir, eu, Alan, entendo que com a vinda do Kennedy, eu vejo o Kennedy mais ofensivo do que o Everton Ribeiro, tá, Marcão? Eu não vejo o Kennedy fazendo tão bem aquele trabalho de recomposição que o Everton faz. O Everton tem uma importância muito grande para a forma como o Flamengo hoje joga, para poder recompor. Ele contribui muito ali defensivamente, e eu não sei se o Kennedy vai ter essa capacidade. Com relação ao Andrés, cara, eu andei lendo aí, parece que o Fred, para dar o crédito ao rapaz, disse que o que acabou sendo fundamental na vinda dele para cá foi a ligação que o Renato Gaúcho acabou fazendo para ele, né? Se isso se confirmar, o Renato acabou explicando a ele aonde ele entende que o jogador vai atuar, o que acabou convencendo que o retorno dele para o Brasil, ele teria mais oportunidade de jogar, jogando ali ele poderia reconquistar ali uma provável ou possível vaga até para a seleção brasileira e voltar a se valorizar. Então isso parece ter sido fundamental, além do projeto que o Marco Braz sempre tenta apresentar aos jogadores, Marcão Beton. Então, eu, Alan, né, acabo colocando aqui na minha cabeça, na minha leitura, por mais que ele jogue também de meia, quando nós tivermos com o elenco completo, pode ser que na ausência do Arrascaeta, do Everton Ribeiro, a gente possa, sim, utilizar o Andrés ali como um meia, né? Ali atuando pela esquerda, ou quem sabe pela direita, vai depender. Mas com o time todo, com todos os jogadores do elenco à disposição do Clube de Regata do Flamengo, Marcão, eu entendo que ele deva ser recuado ali para jogar como segundo volante, né? Para poder ter ali as oportunidades que parece que foi até prometido pelo Renato Gaúcho, onde o Renato Gaúcho vislumbra colocar esse jogador, o que para mim vai elevar, sim, o patamar rubro-negro. Por mais que algumas pessoas gostem, eu sei que é um tema muito polêmico. Todas as vezes que a gente vai citar aqui o Diego Ribas, tem uma galera que odeia, tem uma galera que ama, tem uma galera que não quer ver mais o Diego, enfim. Vamos respeitar as opiniões contrárias, rapaziada. Mas mesmo assim, a entrada desse jogador, para mim, vai dar um salto, mas um salto de qualidade, né, significativo ali na segunda volância ali, porque é um jogador diferenciado, Marcão Beton. Né, pelo que eu andei vendo ali, estudando, eu não acompanhava muito o atleta, mas para mim ele tem muita capacidade técnica para poder exercer esses dois papéis ali. Então, quem vai sobrar para mim nesse primeiro momento é o Diego Ribas, mas não se assustem caso, né, a gente veja esse cara também atuando ali na posição do Arrascaeta, na ida dele para a seleção. Então, essa contratação desses jogadores, Marcão, é fundamental para fortalecer o elenco, para que a gente não fique tão fragilizado em períodos de convocações aí para essas malditas seleções aí, Marcão Beton. O Felipe Molina falou aí, vejo vantagem em contratar um goleiro e deixar o Diego Alves na reserva. Não sei se o Diego Alves aceitaria. E o Everton já passou a hora de esquentar um banco também. Eu não sei, assim, se a gente contratar um goleiro, dependendo do goleiro, se fosse goleiro para ser titular, eu não vejo como o Diego Alves ficar. Primeiro que o salário de Diego Alves não é barato. É um salário alto. Mesmo ele baixando o salário, eu acho que ele não vai baixar ao ponto de ser um salário ok de passar batido.
E segundo, que a gente tem mais 3 goleiros no elenco, tá? A gente tem o Gabriel, né, que é o primeiro reserva hoje, o Hugo, que comemorou muitos gols ontem, né? Toda hora aparecia o Hugo comemorando os gols. A gente tem o César, que está voltando de contusão. César, para quem não sabe, seria emprestado ao Atlético Goianiense, né? E aí, dias antes, ele rompe ali o ligamento do joelho, tem um problema, teve que operar e tal, e está se recuperando no Flamengo. Então, a gente tem, além do Diego Alves, a gente tem mais 3 goleiros. Se a gente contratar mais um, acho muito difícil o Diego Alves ficar, justamente por conta do salário e dessa longa e extensa fila de goleiros que a gente tem hoje. E aí eu acho melhor, muito, muito melhor a gente desenvolver os nossos goleiros novos, né? Ou o Gabriel, ou o Hugo, nem falo mais do César. Acho que o César vai voltar, vai se recuperar e vai ser negociado. Mas o Hugo e o Gabriel, a gente precisa desenvolver eles. E aí eu acho que, sendo reserva, o Diego Alves já não acrescentaria tanto, né? E toda aquela questão de tem que passar experiência para os meninos e tal, se a gente comprar um outro goleiro experiente, né? Eu acho que isso já teria suprido aí essa questão. Ou o Diego Alves vai ser titular, ou ele vai sair do Flamengo, cara. Pelo menos é a visão que eu tenho, não sei se você concorda. Vou agradecer o Felipe aí, Filipão. Felipe Molina, obrigado, parceiro, aí, pela mensagem. Assim, cara, eu também entendo, eu vou na mesma linha do Marcão. O problema do Diego Alves é a questão do salário do Diego Alves. E assim, é muito alto. A gente, se nós pegarmos aí a quantidade de jogos que o Diego Alves acabou fazendo, a gente vai ver que ele acabou ficando fora por um número grande até de lesões, coisa que não é meio que habitual nós vermos em cima de um goleiro, e isso acabou acontecendo. Isso também atrapalha. Isso, somado à insegurança, que eu não sei por quais motivos o Diego Alves começou a ter, né, com os pés principalmente, cara, acabam, na minha humilde opinião, potencializando a sua saída. Se ele não fosse um jogador de salário elevado, sim, se ele tivesse a humildade de aceitar que vai chegar um outro goleiro, né, para assumir a titularidade, eu acharia até uma boa. Eu acho que é muito melhor a gente ter um goleiro, por mais que o Diego Alves, né, não esteja no seu melhor momento, mas pela qualidade, né, e pela experiência do Diego Alves ali no banco, nos traria uma tranquilidade hoje maior de contar com o Gabriel ou até mesmo com o Hugo, que assim, ainda não estão preparados para isso. Hoje, 19h30, teve um tuitaço, né? Deu uma manifestação no Twitter em prol do Davi Luiz, né? Estava lá fechado com o Davi Luiz no Fla, alguma coisa nesse sentido, né? O pessoal fazendo uma força, né? Uma pressão aí com relação ao Davi Luiz. O Braz se pronunciou, eu tenho aqui uma entrevista do Braz, algumas declarações do Braz quanto ao Davi Luiz, declarações de hoje, né? E aí, na mídia esportiva brasileira, tem muita coisa divergente. Por exemplo, o Vene falou que não tem nada por enquanto, e ele foi acompanhado pelo pessoal da Globo, né? O Globo, na verdade, do jornal. Já o Mauro César falou, olha, ele tem algumas propostas da Europa, mas nenhuma delas encantou. O Flamengo está esperando o final da janela ali para se colocar à disposição para ver se traz, né? E agora saiu aí, tem alguns relatos aí de que ele já ficou sabendo desse tuitaço que teve e tal, não sei o que. A gente não sabe se isso influencia alguma coisa ou não. O que a gente sabe, Alan, é que a gente ainda toma alguns sustos, né? E ontem foi motivo de preocupação, inclusive no pré-jogo, né? O Rodrigo Bigode estava bem preocupado com a nossa dupla de zaga escalada, né? A gente foi de Léo Pereira e Bruno Viana. Jogaram bem, na minha visão, eu acho que eles fizeram um bom jogo, né? Apesar do lance do gol, pode ter tido uma falha de um ou de outro ali, né? O cara virou as costas, ou o outro que cobriu errado, que tomou uma decisão ruim. Mas, no geral, achei um bom jogo. E aí eu te faço a pergunta. Uma pergunta é óbvia e é retórica só. Se a gente precisa de um zagueiro, eu acho que todo mundo acha que precisa de um zagueiro, né? Acho que o Alan, acho que, se não me engano, falou que era a prioridade número 1, seria o zagueiro, né? E aí a gente pode falar um pouco do Davi Luiz, eu ia falar David Braz, ó, do Davi Luiz. E aí eu falo aqui o que o Braz falou e tal, e a gente toca esse barco aí. Vamos lá, Marcão. Tem alguns superchats para ler, e aí eu até brinquei quando começou esse tuitaço, né? Eu acabei retuitando, compartilhando alguns, só que eu copiei justamente a hashtag errada, né? Acabou entrando errado ali, como se eu tivesse contra a vinda do Davi Luiz. Não
não sou contra, seria maravilhoso. Eu venho falando que a prioridade do Flamengo, caso nós tivéssemos dinheiro para trazer apenas um jogador, seria um zagueiro, né? Um zagueiro de qualidade para poder melhorar o sistema defensivo rubro-negro, mas desde que a gente permaneça, e eu acredito que isso vai acontecer, vindo ele ou não, né? Com austeridade financeira. Se hoje a gente pode nos dar o luxo de fazer o que a gente está fazendo, ter um Gabigol, um Arrascaeta, né? Repatriar jogadores como o Andréas, o Kennedy, por mais que a gente não tenha comprado ainda esses atletas, mas a gente esteja aí rateando ali o salário desses jogadores, que tem salários muito altos, né? É graças a todo o trabalho financeiro que a gente fez. Então, a gente precisa sim deixar claro para você, torcedor rubro-negro, de novo, eu falo, sou insistente, aqui ninguém tem padaria no Zona Rubro-Negra, aqui a gente não quer vender sonho para nenhum torcedor, não quer ludibriar, não quer enganar torcedor algum. A vinda do Davi Luiz vai estar altamente proporcional a tocar o coração e não o bolso do jogador. Após a vitória e a classificação nas semifinais da Libertadores, no desembarque da delegação hoje, né, nessa quinta-feira, os jogadores do Flamengo e alguns funcionários foram vacinados, né, contra a Malvada após um mutirão em conjunto com o governo do Rio de Janeiro no aeroporto Tom Jobim. Né, a Secretaria Estadual de Saúde recebeu uma solicitação do Flamengo, que chegou a enviar um ofício ao órgão nos últimos dias solicitando as vacinas para aqueles que já deveriam ter sido vacinados e que não haviam conseguido devido a constantes viagens, né, após o Rio ter atingido a faixa etária de 18 anos para vacinação. Lembrar que a informação é do Flazoeiro, tá? Tô lendo no lance, mas o lance deu o crédito para o Guilherme, um abraço para ele. Através de solicitação, a Conmebol, em remessa enviada à CBF, o Flamengo não tinha obtido êxito, portanto, optou pelo acesso via o governo do Rio de Janeiro. E aí, isso é sempre muito bom, né? Saber que o nosso elenco está vacinado, ou grande parte dele, né? Eu acho que hoje a gente não tem nenhum menor de 18 no elenco, não, né? No profissional, não. No profissional, não. Então, nosso elenco profissional está todo vacinado. É um grande alívio, cara. Palavras de quem vacinou pelo menos a primeira dose, que sou eu. É um baita de um alívio você estar vacinado. E isso é bom, porque o Flamengo já estava... né, o pessoal já estava com medo aí de um novo surto, né? O Flamengo teve aí mais alguns contaminados, né? E aí, com isso, o Flamengo vai, pelo menos nesse primeiro momento, zerar isso aí, né, Alan? Sempre uma boa notícia, né? Vamos lá. Algumas pontuações aqui, Marcão. Primeiro, lembrar que independente do cara ter a primeira, a segunda dose, isso não vai liberar a pessoa de, infelizmente, se infectar por esse maldito vírus. Esse é o primeiro ponto que é importante. Claro que com a vacina, né, e caso você acabe se infectando, isso venha passar de forma mais branda. Então, primeiro recado, se vacine. Se não se vacinou, corra, porque vacinar é importante, é fundamental. E caso você venha contrair esse maldito vírus, de forma mais branda. Aí é uma opinião minha, tá, Marcão? Não é informação, né? Eu acho que o Flamengo teve uma questão política para querer, né, retardar, infelizmente, né, a questão da vacina, Marcão. Por quê? O Flamengo sempre foi muito criticado com relação a tudo. Flamengo que quer a reabertura do público. Flamengo não sei o quê. Flamengo espirrou sem colocar, né, a mão na frente. Gabigol peidou no vestiário. Qualquer coisa que aconteça, os caras potencializam de uma forma. Então, eu, Alan, entendo que os caras seguraram, porque eles já poderiam ter se vacinado, né? A Conmebol já havia disponibilizado as vacinas, há um caminhão de tempo, e o Flamengo acabou não tomando as vacinas, né? Parece que agora sim acabou se vacinando a maioria do elenco. Lembrar que a maioria é 18 anos, parece que o governo do estado do Rio de Janeiro também acabou cedendo, uma vez que já está, né, vacinando pessoas aí na faixa etária na casa de 18 anos. Então, dessa forma, Marcão, o Flamengo sai do foco ali de chamar atenção para a questão da vacinação, porque eu lembro a época, quando isso saiu, que os jornalistas achavam um absurdo. Muita gente precisando de vacina, pessoas com comorbidade, né? Vai tomar jogador, que pessoa saudável, vai tomar vacina na frente de quem precisa. Então, tinha todo esse, essa questão aí que, ao meu ver, contribuiu para que o Flamengo
acabasse, né, agora, né, vacinando seus atletas. Mas é uma opinião pessoal minha, Marcão.